Enquanto eu me apresento aqui, falo a saudação, eu pedi ao Francisco para arranjar aqui uma água. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Congregacional de Bangu. Igreja muito amada, igreja que eu tenho a alegria de estar aqui nessa noite. Recebi o convite aí de Cristina para participar aqui com os irmãos nessa noite especial. E foi aqui nessa igreja que também tudo começou para mim. Eu fui eleito para pastorear essa igreja, eu não era nem pastor. Olha aí, Décio. Não era pastor, tinha terminado o seminário. Então a igreja me elegeu e aí, quando eu fui eleito, ela pediu minha ordenação. Eu fiquei um tempo aqui trabalhando com os irmãos. Depois é que eu fui ser consagrado, ordenado ao ministério pastoral aqui nessa igreja. Imagina se eu não tivesse passado. Já estava morando até aqui na casa pastoral. Né? Mas, então, no 1º de outubro de 1983, fui ordenado ali naquele templo aqui ao lado. E foi aqui que meus filhos nasceram, Gustavo, Manuela, Priscila. Aliás, Gustavo nasceu nessa rua aqui mesmo, nessa Silva Cardoso, que tinha ali para cima uma casa de saúde, não sei se nem tem ainda, mas tinha uma casa de saúde ali em cima e era na mesma rua aqui na Silva Cardoso. Portanto, vejo algumas pessoas aqui ainda hoje daquele tempo. E eu fico muito feliz de ver algumas pessoas também que estiveram conosco naquela época, naquele ministério tão abençoado. Aniversário da igreja, me lembro do aniversário de 70 anos. A igreja fez 70 anos, fizemos uma festa o mês inteiro. Trouxemos aqui algumas pessoas, irmão Nel da Silveira, Porto Filho. Foi um mês muito abençoado, como está sendo aqui esse mês de setembro, quando a igreja comemora os seus 96 anos de organização. Claro que o trabalho congregacional, o trabalho evangélico congregacional em Bangu tem mais de 100 anos. Final do século XIX, já se pregava o evangelho aqui nesse lugar. Só tinha a fábrica de tecidos, não tinha quase mais nada, mas já tinha uns irmãos que vinham aqui no final do século e pregavam o evangelho aqui nesse lugar. Os irmãos de Campo Grande e também da Igreja Evangélica Fluminense e também da Igreja Congregacional de Encantado. Tanto que durante um tempo ficou 2 trabalhos aqui, um trabalho da Fluminense e um trabalho lá de Encantado. E aí, quando houve a convenção de 1913, aí os irmãos pararam um dia lá a convenção, que estava acontecendo na Igreja Fluminense, que nem era naquele lugar ali, e aí disseram, vamos lá em Bangu e vamos juntar aqueles 2 grupos. E aí pararam a assembleia, que era a convenção na época, pararam a convenção, vieram aqui, e aí tinha um grupo que funcionava ali na 12 de fevereiro, outro para cá, e aí então se unificou, e aí em 17 de setembro de 1918, então aconteceu a união desses 2 grupos e a organização da Igreja Congregacional de Bangu. Uma bênção muito grande, né? Tudo para a glória do Senhor. Eu quero convidar os irmãos e irmãs para você abrir sua Bíblia e ler comigo aqui no Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim o texto. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que estava escrito,
o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Desde os dias da antiguidade, as religiões, não só as igrejas, mas as diversas religiões, elas constroem templos. Antigamente os reis exibiam o seu poder, a sua majestade, com palácios, com santuários, com templos imponentes. Construíam os palácios e ao lado dos palácios construíam os templos. E aqueles templos serviam para oficializar todos os seus gestos, todos os seus atos, todas as suas ações. Então, havia uma finalidade religiosa na construção do templo, mas havia também uma finalidade legitimadora, para legitimar os atos, as ações daquele rei. Então, era um lugar de sacrifício, um sacrifício à divindade, mas também era lugar em que o soberano, ali eles recebia a imposição de mãos do sacerdote e assim estava, sendo empossado, sendo coroado também com a graça de Deus. Então o próprio templo, ela tinha essa finalidade. O templo de Salomão, que Salomão mandou construir, tinha essa finalidade. Através do profeta Natã, Deus tinha dito a Davi que não queria templos. Um ser humano, descendente de Davi em si, ele seria morada divina. Ou seja, a morada de Deus seria no próprio ser humano. E um ser humano em especial ia ser essa morada divina. É o próprio João que vai dizer, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Já havia um apontar para Jesus Cristo. E os cristãos interpretaram que esse homem no qual Deus decidiu morar é Jesus Cristo. Jesus partilhou com todos nós a graça de sermos templos vivos de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele vai falar sobre isso. Então os profetas insistiram e disseram que Deus é maior do que todo o universo. Como vai uma casa, um lugar, abrigá-lo? A gente usa essa expressão, o templo, casa de Deus. Como pode Deus caber numa casa? Isaías 66 lança essa inquietação. Segundo a Bíblia, o templo de Jerusalém não é casa de Deus, mas é a casa onde se invoca o seu nome, onde o nome de Deus ele vai ser invocado. Então Deus aceita o templo como uma necessidade para as pessoas, para se congregar, para se ajuntar, uma necessidade cultural, social, religiosa. Então as pessoas frequentam esses lugares sagrados e se comprometem em que o culto ele vai se basear na justiça e na preocupação com as pessoas. Jeremias fala, lá no capítulo 7 da sua profecia, que o lugar do culto é um lugar de preocupação com o pobre, preocupação com as pessoas, com o injustiçado, com aquele que sofre qualquer tipo de injustiça. E Jesus citou esse texto, lá do profeta. Ele aponta para esse texto quando ele fala aqui nesse capítulo 2 do Evangelho de João. Quando ele lembra, vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões. É uma citação.
Então as pessoas que viram aquela cena, que viram aquele acontecimento, não interpretaram aquilo no sentido que Jesus estava zelando pela santidade do templo. Não conseguiram atinar, não conseguiram compreender isso. E às vezes, mesmo hoje, se dá essa interpretação. Tanto assim que os escribas e os doutores da lei perguntaram: com que direito e com que autoridade tu faz assim, tu diz essas coisas? E Jesus responde: podem destruir esse templo e eu reconstruirei outro, não feito por mãos humanas. É o texto que nós lemos há pouco. E o Evangelho de João acrescenta aqui que ele se referia ao templo do seu corpo ressuscitado. Ele está falando, já diz a interpretação joanina, ele está falando do seu corpo, esse corpo ressuscitado. Então, amados, com essa visão de fé, os primeiros cristãos não tinham templos. Não havia templos naquele início. Havia esse templo de Jerusalém, do judaísmo, mas os cristãos do primeiro século, eles não tinham templo. Os Atos dos Apóstolos contam que os apóstolos e os discípulos e a comunidade, ela até ia ao templo de Jerusalém. Ia para orar, ia para adorar a Deus, mas a comunidade, quando ela se congregava, ela própria, a comunidade cristã, se congregava nas casas das pessoas. A igreja era simplesmente a reunião daquelas pessoas, quando elas se reuniam, quando elas estavam juntas. E aí, quando as pessoas estavam juntas, aí ali estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali estava o povo de Deus. O que Jesus está condenando aqui, nesse texto, é uma inversão de papéis, é uma confusão que se faz. Se sacraliza os espaços sagrados e se esquece da valorização da pessoa. A gente às vezes se refere à igreja como esse espaço, como esse templo, e nos esquecemos que a igreja somos nós mesmos. É eu e você que somos a igreja de Jesus Cristo. Somos nós que somos a igreja de Jesus Cristo. Isso aqui é o espaço que congrega, isso aqui não é o sagrado. O sagrado são os cristãos, os crentes. É essas pessoas que são tornadas santas em Jesus Cristo. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Um dia ele disse: eu vou construir uma casa para Deus em Jerusalém. E aí o povo vai contribuir, e vai contribuir com mão de obra, e vai contribuir sustentando a corte. Só assim ia se manter a corte de Salomão. Salomão queria construir, de fato, era um palácio para ele. Mas aí é o seguinte, se dissesse assim: vamos construir só um palácio, aí as pessoas: não vamos construir um palácio para o rei. Ele que construa lá o seu palácio. Mas aí quando se coloca a questão religiosa, não, vamos construir uma casa para Deus. Aí o povo já começa a pensar assim: ah, bom, já que é uma casa para Deus, vamos lá ajudar, vamos cooperar, né? Vamos... Então, é assim, muito esperto Salomão. E ele levou 20 anos nessas construções. 20 anos fazendo essa construção. E os detalhes desse empreendimento grandioso, absurdo, fabuloso, está relatado lá no primeiro livro de Reis. Quando você lê o primeiro livro de Reis, você encontra tudo isso que Salomão montou para construir esse templo. A construção consumiu 7 anos. O resto do palácio consumiu outros 13 anos. Um total de 20 anos de muito sacrifício das pessoas. Ele fez uma dívida externa enorme para construir aquela grandiosidade daquela obra, com esse esforço todo daquelas pessoas. No final estava devendo tanto, que o rei de Tiro dizia: e aí, como é que tu vai me pagar esse negócio? Você pegou tanta coisa lá, tanta madeira, como é que agora vai fazer esse pagamento? E aí Salomão diz: bem, não tem como pagar, não tem dinheiro. Então vamos fazer o seguinte: eu vou dar 20 cidades para você, 20 cidades. E aí escolheu 20 cidades lá no fundo da Galileia. Disse: vou dar essas cidades aí para você, ô Irão. E aí quando Irão foi olhar lá a cidade, ele ficou indignado, que não era cidade, eram uns povoados que não tinha nada, não tinha condição nenhuma.
Ele diz, eu fui enganado. Não vale nada isso aqui. A Galileia, aquele fundo de quintal, não tinha absolutamente nada. Mas Salomão, ele privilegiou o estado, o espaço, os lugares, em detrimento das pessoas. Ele construiu aquilo com o sacrifício das pessoas. E aí a gente precisa dizer, e a Escritura e a Bíblia está dizendo para nós a cada dia, vamos prestar atenção que o mais importante não são os lugares, nem os espaços, o mais importante são as pessoas que habitam esses espaços. O reino de Deus é constituído de homens e mulheres, de seres humanos, por quem Jesus Cristo deu a sua vida. Esses dias, precisamos falar o nome de ninguém aqui, nem precisa, nada, absolutamente não precisa. Mas um determinado grupo gastou uma fortuna imensa para construir um templo enorme. Vocês já sabem disso. Templo enorme. Reeditando aquele erro lá do passado. Aquele templo foi destruído pela invasão de Nabucodonosor. E o assunto da mídia é isso. No decorrer da história, muitas vezes as igrejas cederam à tentação de reconstruir ou construir templos, separar no mundo esses espaços sagrados, separar o sagrado do profano. E aí a gente olha Jesus Cristo, o nosso Senhor, quando ele queria se separar, ele não ia para dentro de nenhuma nave, coisa nenhuma, ele ia para a montanha e disse, vou ficar só, vamos separar o pessoal. Eu vou ficar ali à parte. Muitos fazem campanhas para construir catedrais. E a maioria das vezes procura, com essas edificações, ficar ao lado dos poderes políticos, poder civil, enfim. No entanto, a parte mais consciente dos cristãos é saber que a Igreja de Jesus Cristo não é isso. De que os lugares de reuniões, como havia no primeiro século, os lugares onde se separava para construir ou para que a igreja estivesse reunida, eram lugares muito simples. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipenses, que é uma igreja constituída de mulheres, foi uma igreja que começou na beira do rio com as mulheres lavadeiras de roupa. E um dia Paulo falou para Filipe, passou para Filipe, e aí as mulheres souberam e disseram assim, vamos convidar ele para vir na nossa igreja. E aí Paulo aceitou e foi lá, e era na beira do rio. As mulheres pararam de lavar roupa, porque antigamente vocês sabem que se lavava roupa na beira do rio. Não tinha máquina de lavar. E aí foi lá, e Paulo foi lá. E esteve com aquelas mulheres, orou com elas, dali surgiu a igreja de Filipe. Tanto que as líderes da igreja são duas mulheres, Evódia e Síntique. Paulo diz, veja lá vocês, mulheres, não briguem entre vocês não, trabalhem. Mas o problema é que a igreja entrou num processo de mercantilização. Tornou-se uma empresa, e uma empresa que dá muito dinheiro. Muito dinheiro. Líderes chamados evangélicos, irmãos, são das pessoas mais ricas do mundo. Já está na Forbes. Evangélico, é líder evangélico na revista Forbes. A revista Veja de um ano atrás, ela nivelou um desses líderes aí, neopentecostais, como uma das pessoas mais ricas desse país. Um carro blindado com helicóptero para deslocamento, que afinal de contas ninguém consegue andar numa cidade dessa com um trânsito desse. Não vai um homem de Deus ficar pegando essa Avenida Brasil aí, né, que não chega em lugar nenhum. Eu mesmo saí de 2 horas atrás de casa para chegar aqui, 7h30. Então, tem que comprar um helicópterozinho para poder andar. E aí a gente fica olhando essas coisas. Há poucos dias morreu um colega lá em Copacabana, da igreja anglicana de Copacabana, e eu fui lá no enterro, muito meu amigo, pastor, e eu fui lá. E aí chegou um desses pastores exponenciais, chegou
Todo mundo chegou, peguei o metrô, desci ali na estação, e todo mundo descendo ali, a igreja na porta do metrô. E aí chegou um desses líderes e desceu do Mercedes com o motorista, o terno Giorgio Armani, o relógio é um Patek Philippe e a caneta Mont Blanc, para assinar a aliança de presença. Eu olho essas coisas todas. E aí ele chegou, porque esse pessoal quer falar. Aí a viúva, ele disse que queria falar, o pessoal foi perguntar lá à viúva se ele quer falar. E aí a viúva disse assim, não vai falar não. Aqui só vão falar os amigos dele. Gente que foi companheiro, gente que foi irmão. E aquela pessoa entrou, ficou, saiu e não disse uma palavra. Aquela senhora, ela resistiu à tentação de ceder àquela pomposidade. O que a gente quer dizer com todas essas coisas? A questão é o seguinte, amados. Há um autor aqui da Zona Oeste, Arthur Azevedo, ele dizia assim, quem cala, consente. Era uma frase dele. Ou seja, nós devíamos, como igreja, como cristão, gritar diante dessas coisas. Falar. Dizer que a verdadeira igreja de Jesus Cristo não é isso. A igreja de Jesus Cristo não é essa suntuosidade. A igreja de Jesus Cristo é constituída de gente simples, de gente que se espelha em Jesus Cristo. Eu penso que Deus um dia há de cobrar essas coisas todas, porque Provérbios diz assim, no capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. E esses líderes são chamados de homens de Deus, porque se especializam em milagres, mas os verdadeiros milagres quem faz é Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que restaura. É Ele que dá vida. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que anima. Não há estrelismo nos verdadeiros filhos de Deus, nos verdadeiros servos de Deus. Eu lembro de Paulo e Barnabé, quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 14, quando eles chegaram numa cidade chamada Listra. E aí aquelas pessoas de Listra viram Paulo e Barnabé, aí disseram, são deuses, os deuses estão entre nós. E aí Paulo e Barnabé imediatamente rasgaram as roupas e disseram, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente. Nós não somos nada. Nós somos homens como vocês e pregamos que se convertam a Deus. Aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Frases literais de Paulo para aquelas pessoas. Nós não somos absolutamente nada. Na ilha de Patmos, João foi repreendido. Ele foi repreendido porque ele viu um anjo, e quando ele viu o anjo, ele correu e se ajoelhou diante do anjo. E o anjo disse, que é isso? Eu sou teu conservo. Eu sou servo com você, adore a Deus somente. Só Ele deve ser exaltado, só Ele deve ser glorificado. Somente ao nome do Senhor. Todo nome, toda pessoa, todos nós só devemos exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. É Paulo escrevendo aos Filipenses. Jesus Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele passou, pelo que Ele sofreu, pela sua entrega, todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, diante de Jesus Cristo, e toda língua confessar que somente Ele é o Senhor. Adore a Deus, diz aquele anjo para João. Por isso, podemos dizer, amados, por essa radiografia que a gente vai fazendo, olhando assim, mundo afora, e a gente tem que dizer assim, a igreja de Jesus Cristo está doente. A igreja está doente. Por causa desses desvios, dessa competitividade, dessa falta de solidariedade, por causa desse desinteresse para com as pessoas, de enxergar as pessoas,
Pela distância da simplicidade do Evangelho, a igreja de Jesus Cristo está doente. E está doente mesmo. E eu dizia assim, doente, não é aquele doente de enfermaria, doente de UTI, precisando da UTI. Precisando de cuidados especiais. Essa semana, um pastor lá na Bahia, pastor da Igreja Batista, pregou tudo, foi igreja, tal, com a esposa, 2 filhos, 10 anos de casado. Chegou em casa, a esposa, quando viu aquele barulho, ele estava lá se debatendo, ele tinha cometido suicídio, o pastor suicidou. Nos Estados Unidos, nos últimos meses, 3 pastores se suicidaram. Essa semana, o filho daquele pastor que escreveu aquele livro, todo mundo conhece aí, os pastores, Uma Igreja com Propósito, todo mundo rico olha. O filho dele, 27 anos, sexta-feira passada, se suicidou. E a gente olha, Deus, que é isso que está acontecendo? Tem um instituto nos Estados Unidos que cuida da vida de pastores, de líderes religiosos, e esse instituto fez uma pesquisa entre pastores, e os pastores disseram assim, 70% com tendência para depressão, 70% disseram assim, eu não tenho um amigo próximo a quem eu possa abrir meu coração e partilhar das minhas lutas. São líderes solitários, pastores sozinhos. Você já parou para perguntar, sem ser aquela coisa formalmente, como é que está, pastor? Como é que o senhor está passando? E outras pessoas também. Às vezes a gente senta perto das pessoas, não sabe nada sobre elas. Senta, sai. Se tiver aquele pedido de cumprimento formal, a gente cumprimenta e tal, mas a gente não conversa com as pessoas. Não para ouvir. E as pessoas precisam ser ouvidas. Eu tinha um professor do seminário que ele dizia assim, olha, às vezes a gente devia fazer umas reuniões na igreja assim, não é reunião para a gente cantar, a gente devia fazer uma reunião para a gente sentar e a gente chorar. Vamos chorar aqui porque o negócio está feio. Vamos chorar. Uma reunião de choro, da gente derramar lágrimas, da gente dizer assim, está difícil, está complicado, da gente poder se humilhar diante de Deus, pedir perdão pela nossa falta de visão, pela falta de solidariedade, pela falta de amizade, pela falta de compreensão, pela falta de intimidade com as pessoas, chorar e chorar diante de Deus e dizer, Deus, tem misericórdia. Fazer como aquele pessoal lá do Salmo 137, que se assentaram às margens do rio de Babilônia e choraram porque disseram assim, nós estamos longe de Deus, estamos distantes do Senhor, estamos distantes lá da nossa terra, aonde Deus está. E aí o salmista diz, às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentamos e choramos, derramamos lágrimas diante do nosso Deus. Mas amados, precisamos orar a Deus. Senhor, coloca a igreja na UTI para consertar essa igreja. Trata de nós. A gente precisa de ser tratado. Cura. Nós estamos doentes. Cheios de atividades, cheios de coisas para fazer. Estamos desligados. A gente não conversa mais. A gente não troca ideias. A gente está igual aquele casal lá de Sinhá, Vitória e Fabião, daquele livro, né, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um casal que vivia já há tanto tempo, uns filhos grandes, os filhos não sabiam falar. 2 meninos não sabiam falar. Por que não sabia falar? Porque o pai e a mãe não conversavam, não. O romance todo, ele não conversa. Assim como o Graciliano Ramos conseguiu fazer um livro de que os personagens não conversam. Mas para mostrar como é que é a vida, às vezes, de um casal. Está junto, mas não conversa. E aí os filhos grandes não sabiam conversar, porque os pais não trocavam ideia. Eu pastorei uma igreja lá no Recife, que aí tinha um casal casal de mudos. Aliás, eu fiz casamento de mudos aqui em Bangu, não sei se alguém lembra. Foi interessante aquele casamento. Nunca tinha feito um casamento de mudos. E aí só eu falava, ninguém falava. Fiquei à vontade aquele dia lá, aquele casamento. Mas lá no Recife, um casal de mudos. O filho nasceu, o casamento belíssimo, o filho nasceu, e aí começou a crescer. E eu me lembro disso, nunca esqueci isso, o menino sadio, a criancinha sadia. Aí, sabe o que os pais faziam? Emprestava o filho para a gente. Ele passava na casa da gente um dia,
assim, até o final do dia, para o menino aprender a falar. Tem que conversar, porque se fosse crescer só com aqueles pais, com aquela deficiência, o menino não ia falar nunca. E a gente cuidava do menino, pedia para eles conversar. Às vezes a gente está assim na igreja, a gente não está falando, a gente não está conversando. A gente está só agora, o nosso mundo é o quê? É virtual. A gente está no mundo virtual. Outro dia eu achei interessante, numa bodega, estava escrito assim: olha, aqui não tem Wi-Fi, conversa entre vocês. Tenta aí conversar. Não tem Wi-Fi aqui. Pois é, tem que tirar o Wi-Fi da igreja, né, Francisco? Tem que tirar para o pessoal conversar. Porque o pessoal fica lá, ó. O culto está rolando. Aí a gente, que é isso? Ah, que é a mensagem, tá? O texto bíblico está aqui. Sei lá. Então a gente precisa orar a Deus. Senhor, cura essa igreja. É hora de quebrantar o coração e buscar o Senhor, meu amado, para um compromisso sério. A igreja vai fazer aniversário. Vamos refazer as alianças, vamos refazer os compromissos. Vamos renovar nossa aliança com o nosso Deus. A fidelidade a Ele, a Escritura. Sabe o que é que a igreja precisa fazer? Eu quero dizer isso para você. E eu estou aqui olhando meu relógio, controlando esse horário. Mas sabe o que é que a igreja precisa fazer? A igreja precisa criar ilhas de resistência. Criar ilhas de resistência contra essa igreja equivocada. Essa igreja que não é igreja. Essa igreja que com as atitudes nega Jesus. Vocês sabem que Jesus disse isso. Muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor, eu não conheço vocês. Não sei. Elias um dia achou que não tinha ninguém mais para servir o Senhor, a não ser ele. Ele achou que estava sozinho. Mas Deus mostrou para ele: Elias, para com isso. Tem uma porção de gente aí, você que não está enxergando, você que não está vendo, você na sua quase depressão, que foi lá para o fundo da caverna, você não está enxergando nada. Você presta atenção que tem muita gente que não se dobrou diante de Baal. Gente crente, gente de fé, gente que serve ao Senhor. Olha, Elias, dá uma olhada aí. É preciso, meus amados, reformar a igreja, acabar com essa ostentação, pregar novamente o evangelho da graça de Deus. No tempo de Josias, Deus disse assim por meio do profeta Sofonias: eliminarei de Jerusalém o que se dobrou diante de Baal. É preciso varrer isso para fora, varrer toda a sujeira para purificar a casa. É isso que Jesus está fazendo aqui. Precisamos de igrejas, irmãos, por menores que sejam. Igreja não é questão de tamanho. Igreja é questão de fidelidade a Deus. Igrejas que sejam pequenas. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em comunhão uns com os outros, eu estarei ali no meio. Essa igreja pequena pode ser uma ilha de resistência, de dizer assim: nós não vamos ser isso aí não. Nós queremos pregar o evangelho autêntico do Senhor Jesus Cristo, para que a glória de Deus volte a brilhar em nossas vidas. Deus nunca deixou, nem vai deixar o seu povo sozinho. Deus nunca deixou, meus amados, nem vai deixar o seu povo sozinho. A gente passa dificuldades, passa problemas, passa enfermidades, mas Jesus disse assim para a gente: olha, é isso mesmo, no mundo vocês vão passar aflições. Essa teologia de pare de sofrer, isso é antibíblico. O sofrimento faz parte do compromisso. Sofrimento faz parte do compromisso. Agora ele disse que a gente ia sofrer. Ele preparou os discípulos para o sofrimento. É necessário que todas essas coisas aconteçam. Ele reuniu os discípulos e disse isso para eles: é necessário que eu padeça, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu passe por tudo aquilo que vai acontecer lá. É necessário. E aí Pedro quis dizer assim para ele: que é isso, mestre? Tu não precisa passar por isso não. E aí Jesus disse para Pedro: arreda Satanás, sai daqui. Essa teologia de pare de sofrer, isso não é bíblica. Mas Jesus disse uma coisa, irmãos, importante: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus genuínos, nós estamos com Ele, venceremos com Ele.
Não importa o que você esteja passando, as dificuldades, o sofrimento, as angústias, as aflições, Jesus Cristo está com a gente. Está com a gente hoje nesse dia de festa, que tem bolo de alegria, faz parte, é o dia do casamento, ele estava lá na festa de casamento, mas quando aquelas irmãs, Marta e Maria, perderam o irmão, Jesus foi lá, não disse nada, ele foi e chorou com elas. Chorou, foi solidário no sofrimento. Jesus é assim, ele é solidário conosco. Se você estiver passando lá o seu sofrimento, sua dificuldade, lembre-se disso. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Não é só no dia alegre, não. É no dia da dificuldade. Ele está conosco. O Senhor Jesus está com a igreja congregacional de Bangu. Está com as igrejas aqui representadas, com as nossas igrejas lá no nosso bairro, onde nós estamos. Ele está com a nossa igreja, meu amado. Ele está conosco. Faça da sua igreja uma ilha de resistência. E diga assim, nós vamos pregar o Evangelho genuíno. Pode não dar ibope, pode não dar mídia, não importa. Vamos pregar o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe você, que Ele abençoe a cada um de nós aqui nessa noite. Amém.